Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é esta necessaire mini, ela é bem pequenininha, cabe na palma da mão, para guardar só aquelas miudezinhas dentro da bolsa, como um carregador de celular, um batom. Essa necessaire eu tive a inspiração de fazer ela, foi uma encomenda que eu tive aqui no ateliê de um doguinho que estava fazendo aniversário, e a lembrancinha de aniversário eram mini necessaires de cachorrinho, então várias estampas, e rendeu aqui a aula para o canal. Para confeccionar a necessaire mini, nós vamos precisar de pouquíssimos materiais. Vocês vão ver que dá para fazer com retalhos, com sobras de material que você tem aí no ateliê. Nós vamos precisar de um molde. O molde, gente, ele tá no valor simbólico para ajudar a gente nas terapias do Arthur. Eu tenho um filho com espectro autista e as terapias são muito caras. Eu tenho pouco tempo de produção aqui no ateliê. Então, eu fiz o canal em prol das terapias do Arthur e o canal ainda é comecinho, eu não recebo ainda pelo canal. Então, eu tive essa ideia de uma vez por mês fazer um molde. Num valor simbólico, é um molde que você mesmo consegue desenhar aí. Porém, esse aqui, se você comprar, você vai estar ajudando as terapias do Arthur, certo? Então, inclusive, eu fiz ele em 3 tamanhos. Um valor bem simbólico aqui é a grande, média e pequena. Tem todas as medidas, para quem não tem impressora, no arquivo original vai ter aqui as medidas para saber quanto é a caixinha de leite e tudo mais. E vai ser ótimo porque é uma necessaire que cabe uma dentro da outra. Então, eu vou fazer também essas 3. Vocês vão ver que graça que dá para fazer uns trios, dá para fazer farmacinha com esse molde. É um molde básico que dá para fazer várias necessaires. Então, nós vamos precisar o tecido. A gente vai cortar ele um pouquinho maior que o nosso molde, tá vendo? Lá no arquivo tem a sugestão do tamanho. Vai cortar um pouquinho maior. Nós vamos precisar de 2 vezes do tecido principal, 2 vezes no estruturador da sua preferência. Eu aqui estou usando o nylon acoplado mais TNT. Eu aderi a essa duplinha aqui e tenho gostado muito, tá? Então, precisa de 2 pedaços de nylon acoplado, 2 TNT. O forro você já pode cortar certinho na medida do molde também 2 vezes. Então, o forro não precisa estar maior, somente o tecido principal, bom? Bom, o que vocês vão fazer? Primeiro processo, se você quiser fazer um quilt ou uma telacê, essa é a hora, tá? Eu vou mostrar o jeitinho que eu faço aqui no ateliê, para vocês verem qual que é o processo que eu trabalho aqui, tá bom? Então, como que eu faço? Eu pego aqui o acoplado, com essa parte do nylon para baixo, a espuminha tá virada para cima, eu coloco o TNT aqui em cima e coloco o tecido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a necessaire aqui, o jeito que eu faço, tá, pessoal? Você aí faça da forma que você achar melhor. Eu peguei aqui um pedaço de fita, eu vou fazer aqui, enrolar ela aqui, vou colocar aqui no meio do molde. Pode ver que eu utilizei um molde de alguma coisa do meu filho. E vou colocar aqui. Vou passar uma costura pegando a minha agulha bem aqui, ó, na medida do molde. Eu faço isso por quê? Porque eu faço grandes produções, eu faço várias de uma vez. Então, até eu riscar uma por uma e vir aqui para a máquina, eu prefiro fazer dessa forma. Mas fique à vontade, faça do jeito que você achar melhor. Se você é iniciante, eu sugiro e aconselho você a riscar o molde com aquela canetinha que apaga com ferro e depois passar a costura em cima, tá? Eu quero mostrar pra vocês a forma que eu produzo aqui, porque muitas de vocês me falam lá no Instagram: nossa, Isla, como você é rapidinha, você tem pouco tempo para produção e mesmo assim você é rapidinha. Por quê? Porque tem algumas etapas que eu consigo economizar tempo, então essa daqui é uma delas, tá? Só para terminar de mostrar os materiais que a gente vai utilizar um pedaço de zíper que sempre sobre uns 2 dedos a mais da necessaire, porque nós vamos fazer aquela técnica que fica aquele acabamento bem bonito nos cantinhos, tá? Eu vou usar uma etiqueta minha, um pedacinho de montana. Esse montana tem acho que 6 centímetros, deixa eu ver aqui. Não, esse tá com 4 centímetros por 1,5. Eu vou usar ele com a argolinha. A argolinha eu vou usar só lá no final, quando eu finalizar a necessaire. E também estou usando aqui um cursor. Gente, olha que coisa mais rica. Um cursor de patinhas, lá da Santa Bagunça, minha parceira do canal. Então, confiram, o link do catálogo da Santa Bagunça tá aqui na descrição do vídeo. Vão lá conferir as lindezas que tem lá. Então, vamos começar na costura para vocês verem que não tem segredo. Então, aqui, pessoal,
tá o meu molde, nem alfinetei nada, vocês viram? Só mesmo com o durex. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha agulha, ela vai bater exatamente no cantinho do molde. Então, eu venho, olha, batendo a agulha no cantinho do molde aqui. Como eu disse já no vídeo, se você não tem prática, pode riscar o molde, vai no seu tempo. Aqui eu quero mostrar para vocês a forma que eu faço. Inclusive, essa necessaire vai ser uma das peças que eu vou produzir para o Dia dos Professores que está chegando. Eu vou diminuir um pouquinho esse ponto, ele tá um ponto grande. Vou deixar um 2,5 mais ou menos, fica melhor, tá? Eu vou acelerar o vídeo, mas vocês vão ver eu fazendo nas duas partes da necessaire. Então, aqui eu passei a costurinha, eu centralizei aqui o tecidinho e agora eu venho com a tesoura cortando bem próximo, uns 2 milímetros próximo da costura. E deixo o molde já prontinho pra gente começar a aplicação do zíper. Então, aqui está as duas partes já refiladas. Eu não fiz nenhum trabalho, essa necessaire mini, ela é bem pequenininha. Não tem necessidade de fazer uma tela C, mas se você quiser fazer, fica à vontade, certo? Agora, nós vamos para a aplicação do zíper. Eu estou aqui na máquina industrial. Então, na máquina industrial, eu não mudo o pé calcador. Mas se você tiver na máquina doméstica, pode mudar o pé calcador para o pezinho de zíper, vai ficar bem bonito. Ou, se você não quiser mudar, só deixa a agulha um pouquinho mais para a direita, se você conseguir mudar a agulha da tua máquina, tá bom? Aqui a gente vai dar uma centralizada nesse zíper, deixando uma sobra para cada lado. E nós vamos passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha, para prender o zíper no tecido principal. Aqui, antes de aplicar o forro, eu gosto de colocar a minha etiqueta no forro. Por incrível que pareça, essa etiqueta bandeirinha, eu tô colocando ela no forro, tô gostando mais da apresentação. Então, eu deixo assim mesmo, ó, com a borboletinha pra cima. Venho aqui, passo uma costurinha, só pra deixar ela fixada. Venho com esse forro, ó, a frente do forro aqui, direito com direito. Deixo bem centralizadinho aqui, olha. E vou passar uma costura, eu gosto de passar essa costura por esse lado, que assim eu já vejo a costurinha que eu já fiz anteriormente. Então, eu vou passar uma costura. Aqui na máquina industrial, você deixa o seu pezinho calcador bem próximo aqui, ó, da cremalheira do zíper. Então, saiu assim. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui somente o forro, dou uma vincadinha aqui, somente no forro, e vou passar uma costurinha aqui, ó, prendendo somente o forro. A parte da frente vai ficar para esse lado e o zíper também. Então, ficou dessa forma. Agora, a gente vai trazer isso aqui para baixo. Se você é iniciante e quiser pegar uma prisilinha e prender esse forro aqui, só para não ficar atrapalhando, faça isso. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Então, como que a gente faz para centralizar essa necessaire? Porque eu não marquei meio, vocês viram? Não marquei meio aqui também. Eu centralizo aqui, ó, pela caixinha de leite, tá vendo aqui, ó, e aqui? Elas tem que estar, ó, alinhadas, ó, essa aqui e essa aqui. Então, estando aqui as caixinhas de leite alinhadas, ó, vou tirar e vou colocar de novo, ó, tá vendo? Aqui, é só passar a costurinha aqui no zíper. Então, primeira vez é passar a costurinha aqui de segurança e depois eu venho novamente com esse tecidinho direito com direito e passo a costurinha normal. Então, agora nós estamos dessa forma, ó. A parte do forro aqui, o forro tá pregadinho aqui com a costurinha, tá vendo? E a parte de fora não, ó, ela fica dessa forma. Então, nós vamos colocar o zíper no cursor. Então, nós vamos pegar aqui, eu vou ver qual parte que eu quero que seja a minha frente. Eu acho que as duas estão iguais, né? Vai ser essa daqui a frente. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui nessa ponta e vou deixar ele no meio da necessaire. Desta forma.
ela vai fechar pra cá. Então, aqui nessa pontinha, eu vou dobrar é uma tirinha de montana, mas pode ser uma tirinha do tecido, pode ser outro material que você tem aí. Eu tinha um retalhinho, ó, pode ver que ele até é usado, ó, tá até com as marquinhas furadinhas aqui, que eu tava usando ele em outra coisa, desmanchei e vou utilizá-lo aqui. Então, eu vou aplicar um dedo aqui pra baixo, somente no corpinho aqui, ó. Então, vou passar uma costurinha aqui, fixando. A argolinha, a gente coloca ela só no final. Agora, eu vou queimar aqui esse zíper, esse excesso. E o segredo aqui, gente, é não cortar esse excesso, tá? Porque essa técnica que nós vamos fazer, a gente não vai passar a costura em cima do dentinho. Então, a gente precisa dessa sobra dos dois lados para ter uma segurança, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Vamos juntar o fechamento de uma necessaire normal. Então, aqui, ó, fundo com fundo, as laterais. Eu vou colocar aqui um prendedorzinho só aqui no fundo. E nós vamos fechar como a gente fecha uma necessaire comum. Então, aqui no fundo a gente deixa uns 5 dedos, fecha só um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vamos costurar aqui, lateral, fundo, lateral, tudo. Só que tem um detalhe. Nós não vamos passar aqui em cima da cremalheira do zíper. Então, você pode deixar o zíper assim, ó, tombado mesmo para a parte do corpinho, tá? Ele tá aqui, ó, a ponta dele pro forro e a parte aqui pro corpinho. Nós vamos vir na costura até chegar aqui, ó, onde tá o dentinho. Chegou aqui, a gente dá um retrocesso e nós vamos continuar. Como a máquina não pega, às vezes, bem pertinho aqui, para pular, a gente continua, depois a gente vira e chega essa costurinha o mais perto aqui. Então, essa partinha aonde tem a cremalheira não vai ser costurada, ela vai ficar aberta mesmo. Por isso, a importância desse zíper estar compridinho, para ele dar uma folga aqui, para não escapar. Então, nós vamos fazer isso deste lado e a mesma coisa aqui deste lado. Ó, onde tá a cremalheira, a gente para e vai começar só depois, tá bom? Fica esse meio centímetro aqui mesmo, aberto. Esse é o segredo para ficar aquele acabamento super charmoso na necessaire. Então, eu vou costurar aqui e vocês vão me acompanhando. Vai estar aceleradinho, mas não tem segredo. Olha, eu vou ir bem devagarzinho para vocês verem. Não vou acelerar o vídeo aqui. Aqui, esse botãozinho que eu aperto na minha máquina é para dar um pontinho só. Então, cheguei, ó, pertinho. Agora, eu vou dar o retrocesso. Vou continuar. Sem passar por cima da cremalheira. Vou dar um retrocesso de novo. E vou finalizar aqui a costura. Então, aqui, pessoal, ó, fica sem a costura mesmo, ó, na onde tá o dentinho aqui do zíper, ele vai ficar sem costura mesmo. Então, agora, o próximo passo é fechar essas caixinhas de leite, elas são bem pequenininhas, então, o dedo aqui nem cabe direito, mas é só abrir aqui. Abre, gente, essa partinha aqui assim, ó, e centraliza direitinho essa costura, pra ficar uma costurinha aqui, ó, beijando na outra. Então, nós vamos colocar aqui o prendedor. Vamos fazer isso em todas as 4 caixinhas de leite. Aqui vocês perceberam que eu deixei um espaço, né, aberto, que a gente vai desvirar por aqui. E para quem está fazendo na máquina doméstica, deixa essa costura aqui um pouquinho menor para ficar a necessaire do tamanho da minha. Porque aqui o pé de máquina da máquina industrial, ele é um pouquinho mais que meio centímetro, é 0,6, eu acho que é. Então, na hora que a gente tá costurando aqui, olha, 0,6, 0,7, então, tem que deixar essa margem, tá? Cuidado, porque a máquina doméstica, o pé, a minha pelo menos tem um pé largo assim, ó, então fica bem ruim, vai ficar totalmente diferente a medida, tá bom? Aqui, gente, quando a gente desvira,
vai ajeitando esse forrinho lá pra dentro. Se tiver excesso de linha, corta. E aqui é com o dedo mesmo que a gente ajeita. E olha que acabamento primoroso que fica. A gente sempre vai ajeitando aqui com o dedo. Ajeitando o forrinho. Olha. Aqui você pode colocar, sempre só, dá uma pressionada aqui onde é a base da nécessaire. E você pode colocar folha de papel dobrada, amassadinha aqui dentro, pra ela pegar o formato, tá? A etiqueta minha fica aqui, olha. Então, dá pra ver certinho. Olha que gracinha o cursor. E aqui eu venho com a argolinha e coloco aqui, agora mesmo, depois de finalizada, eu coloco a argolinha aqui pra ficar como se fosse um chaveiro, um porta-moedas, né? Então, olha que graça que ficou. Bom, pessoal, como prometido, tá aqui, eu já confeccionei as 3 nécessaires, a grande, média e pequena. A grande, olha, é uma nécessaire bem espaçosa. Aqui dentro tem a média, olha, cabe dentro. Então, a grande, a média e a mini, que é o tema da aula. Então, tá aqui, olha, gente, que gracinha. Todas elas aqui com o forrinho, a minha etiqueta eu coloco sempre pelo lado interno. Geralmente eu coloco a etiqueta com os meus dados no lado interno e a etiqueta só com a logo na parte externa. E ficou muito bacana, olha, eu coloquei os cursores combinando, todos eles de florzinha, um de cada cor. E olha que legal, gente, para você oferecer um combo, fica bem bacana. Eu vou deixar na descrição as medidas de todas as nécessaires, da pequena, né, da mini, da média e da grande. Então, fica aí para você, mais um videozinho, eu espero que você goste e faça bastante aí no seu ateliê. Então, o vídeo de hoje é esse. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.